Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui na Semana Jurídica 2024 no MET Test, com mulheres incríveis da área do direito, foram nossas convidadas. Eu sou a Bianca, professora da Faculdade de Direito. Estamos aqui com a Daniela. Muito obrigada, Daniela, por estar conosco. Eu que agradeço. Com a Vilma. Olá, tudo bem? Obrigada. Tudo bem, sim. E com a maravilhosa, que eu estava aqui descobrindo já e vamos compartilhar com Imagina, vocês, que é americana, tem um contexto de formação nos Estados Unidos, networking lá e aqui no Brasil também, a Isabel, certo? Para conversar um pouquinho além da dogmática, do juridiquês, sobre quem são essas pessoas que chegaram onde chegaram na carreira jurídica. E vamos começar falando. É um prazer muito grande. Obrigada por essa conversa. Como assim, formação jurídica nos Estados Unidos e no Brasil? Como isso aconteceu? Eu até, quando eu vi a minha querida, a Vilma, nós fomos sócias. Posso falar o nome do escritório, né? Pode. Posso, né? Sim, claro. Porque eu fui a primeira sócia mulher lá nesse escritório de escolhida pela Essa isso. conquista. Na época eu chamava Demarest Almeida, hoje eu sou a Demarest, mas assim, realmente isso foi uma baita conquista. E realmente tem tanta história para contar, mas eu fiquei contente de que ela não vai me deixar mentir. Não posso falar nada. Mas não, realmente embora eu tenha nascido aqui, sou de dupla nacionalidade, eu fiz escola americana e acabei, logicamente, fazendo college nos Estados Unidos. Mas isso é os tempos da ditadura militar, eu acabei voltando para cá e fiz São Francisco. Tá, a faculdade de Direito. Eu fiz a filha, eu no fim eu passei a vida inteira indo dos dois lugares. E foi aí que eu entrei no Demarest. Tá bem. E a história de ser a primeira mulher, assumir um posto importante nos Estados Unidos, acho que isso vale mencionar. Também vale. Eu tenho que dizer que, né, estava falando, vamos conversar sobre hobby, alguma coisa. Eu não sei, eu acho que o meu hobby vai ser trabalhar para que as mulheres sejam muito enaltecidas. Hoje em dia a gente nem precisa falar nisso, mas na minha época, realmente, é muito importante isso para mim, porque minha mãe, nascida em 1918, foi a primeira mulher a fazer química na USP. Aí eu cresci com essa coisa que era uma responsabilidade muito grande de sempre impulsionar, incentivar as mulheres como eu recebi delas, né? Protagonista. Isso, muito grande. Meu pai era um feminista, graças a Deus. Então, mas, pelo amor de Deus, não quero monopolizar a conversa aqui, mas quando eu fiz a carreira nos Estados Unidos, eu fiz carreira dentro da OAB de lá, que é o Bar Association, e acabei sendo eleita a primeira mulher, que é o chair, né, como a gente chama, o presidente da New York State Bar Association, lá na seção de Direito Internacional. Sem se Não sou mentindo, né? Não, é absolutamente, pelo contrário. Então, para trazer a conversa, né, além do que nós fazemos no nosso dia a dia, a questão técnica, e esse protagonismo feminino tão importante, networking, como você diria qual é o seu hobby? Então, hobby pode ser o networking, como que eu concilio, como que os nossos alunos podem conciliar as atividades consideradas de lazer com a questão jurídica da carreira, pensando que somos somente um, né? Conversando um pouquinho antes de me falar, cá, Bianca, você falou uma coisa muito importante e a Vilma me ajudou aqui. Realmente, naquela época a gente trabalhava 24/7, né? Era 24/7 num escritório grande, ainda mais por ser mulher, a gente tinha que realmente exceder todas as expectativas, porque não era fácil, mas uma coisa que eu acabei combinando, a Vilma me lembrou isso, foi tão legal, é que eu queria fazer esse networking com outras mulheres, eu queria trabalhar sempre nessa questão da mulher, então para mim isso era quase que um hobby, sabe? Ir almoçar com uma mulher, principalmente eu falei isso, as concorrentes, eu olhava e falava assim, nossa, olha aquela sócia do Piro Neto, olha não sei o que, eu convidava para almoçar, para jantar, e eu ia fazendo grupinhos de mulheres, assim, sempre criando conexões. E realmente, quando eu fui presidente lá no Nova York, eu criei, inusitado, imagina para Nova York, para ser inusitado, realmente, chamava-se WING, Women Interest Networking Group.
Wings são as asas que eu achava que as mulheres tinham que realmente usar. Era muito simbólico. Então, para mim, era quase que um hobby. Fomentar essa mentalidade nas mulheres, que elas tinham que fazer networking. Quando eu vinha para o Brasil, algumas amigas minhas falaram, Isabel, como é que é essa história aqui? Que no Brasil não é assim, sabe? Não tem esse grupo de mulher que fica fazendo networking. Então, até cai mal, os homens não gostam muito disso, sabe? Mas isso foi, para mim, realmente uma das minhas maiores missões, tá, na vida como advogado. Atividades. Eu misturava o social com o profissional sempre. E foi isso que você falou que eu achei muito importante. Nós somos uma pessoa só. Então, realmente, a gente tem que ver esse aspecto e tentar sempre combinar a vida social da gente, pessoal, familiar, sempre lembrando, né, que a gente tem, eu achava na época, a missão, né, de realmente incentivar todas as mulheres, porque eu tive isso por parte da minha mãe. Família, Minha família. e aquelas que estavam com você, que lindo isso. É. Muito importante, muito Obrigada, obrigada. obrigada, gente. Muito obrigada. Fiquei felicíssima, porque depois a Vilma foi uma sócia importante, importantíssima lá. Essa mulher, ela trabalhava, faturava mais do que sócio lá, na chuva. É verdade? Ai, que faturamento. Pois é, pois é. É seu hobby, como Então, o que que é hobby? doutorando tudo isso. Pois é, eu acho que esses aprendizados todos, né, gente, compartilhar tudo isso que vem da trajetória de cada uma de nós, somados, tudo isso, você vai ver exatamente o que que é a trajetória de uma mulher na advocacia, no seu ambiente social, nas coisas que essa mulher faz. E quando eu remeto a minha vida para o meu passado, então, aí eu me lembro, né, de participar de campeonatos infanto-juvenis com a área de atletismo. Eu era uma pessoa pequena, franzina, né, Vilma na advocacia trabalhista, né, que sempre foi dedicada. Pois é. E aí eu fiz esse atletismo e foi muito importante, porque o atletismo ele me trouxe várias expectativas no sentido de como eu supero, como eu faço, como eu planejo a minha próxima corrida, como eu tenho que fazer, como eu melhoro. Mesmo sem E competindo, exato, e já tem uma desvantagem na altura, no peso, nessa composição física mais franzina. Mas o atletismo é reno. Isso é muito bom, porque você acaba realmente superando, porque você não está dentro daquelas conformidades que normalmente se espera de um atleta, imagina de um atleta. E naquela época. E aí passando para a vida profissional, e aí trabalhando, e levando tudo isso, eu tive alguns hobbies, mas assim foram escolhas pontuais. Fiz dança, amei fazer dança, em todos os sentidos. Assim, a dança que mais me chamou a atenção, mais me provocou, foi realmente o tango. O tango, ele traz e reúne tudo aquilo que você tem que experimentar para você saber o que, que é o movimento físico, o sentimento, o olhar. E a advocacia, ela requer isso da gente. A advocacia requer que a gente tenha tudo isso reunido na nossa atuação, naquilo que nós fazemos. Isso você desenvolve naturalmente. Talvez se eu não tivesse tido tudo isso, evidentemente não teria essa formação pessoal, individual, ou até no coletivo. E aí vem a época do rally, ou seja, quando eu já estava com uma carreira um pouco mais amadurecida, eu decidi me aventurar um pouquinho, então fui navegadora, não fui aquela que dirigia, mas aquela que ficava ali como a navegadora, e muito interessante, porque o navegador, você tem a cabeça e você tem o pescoço. O navegador é o pescoço. E aí, então, é muito desafiador, porque quem perde a corrida ou quem não chega lá é realmente o navegador. A responsabilidade é do navegador. Então, eu acho que esse exercício todo de você ter hobbies, eu acho que você consegue, como a Isabel disse, você consegue fazer a junção. E dentro disso, você também traz o network, não tem a menor sombra de dúvida. Sim, com os É colegas. uma das formas. E eu acho que nós, mulheres, da nossa geração, das nossas gerações, que iniciamos tudo isso, e para mim, a Isabel, eu já falei para você, para mim, você é model que efetivamente forjou a minha carreira, a minha formação, mas sem dúvida nenhuma, iniciei a jogar confete, mas
sabendo que nós somos dentro da advocacia, principalmente no universo feminino. E a Isabel sendo uma precursora. Networking, sem dúvida, é um elemento extremamente importante para tudo que nós fizemos. Até para que a gente possa desenvolver soft skills, aceitação, compartilhar, ser inclusiva. E o networking que acontece naturalmente nesses ambientes. Todas eles. Uma coisa, desculpa interromper, mas eu trabalhei no escritório inglês e fui levada para Hong Kong, fiquei 4 anos lá. Aí eu falo assim, gente, como é que eu conheço as pessoas aqui, né? Não tinha ninguém. Fui jogar squash. É lógico. A gente jogava squash todos os dias com o cliente, com prospects, né, que a gente tinha em Nova York também, todos os dias. Você lembra uma coisa importante? Ou seja, então, até um hobby seu que você usa na sua vida profissional é importantíssimo. E isso é importante falar isso para os nossos alunos por conta da pressão para conhecer, para estudar, para ter a técnica, competir e aprender. E aí isso acaba sendo deixado de lado, né? Mas é tão importante para o crescimento conjunto, né? Profissional mesmo. E Daniela, como chegou, onde chegou, qual hobby te trouxe até aqui, pensando nessa formação global? Obrigada, Bianca. Nossa, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou da área tributária, sócia de escritório do Machado Meyer. Já estou no escritório há 28 anos. Contar depois isso com mais calma, mas falando Super pioneira. Não, olha, na área tributária ali, também com uma super mentora, que é a Raquel Novaes e a minha, tanto com o Antônio Meyer. E falando aqui um pouco sobre hobby, eu nem sei dizer se é um hobby ou se é, de fato, mais do que isso, uma paixão. Para mim é leitura. Eu sou uma leitora compulsiva. E dentro de leitura compulsiva, que eu digo de literatura, né? Enfim, a gente lê bastante, na nossa profissão, a gente tem que se atualizar todo dia. Sim. É super necessário, falando aqui da minha área, a gente acorda, as coisas já mudaram, né? Vocês sabem, acompanhando aí as mudanças tributárias, mas uma coisa que me fez muito bem e que eu gosto muito de falar, e é um ambiente, acho que até por isso, por ser um ambiente que une as pessoas por alguma paixão comum. E isso é tão bacana em pessoas que eventualmente são da sua área, que não são, e isso também gera uma empatia muito grande. Eu faço parte de um clube do livro só composto por mulheres. Eu já quero saber qual é o clube. Maravilhoso. Porque eu faço parte de um, mas ele é à distância. Não, ele é maravilhoso, maravilhoso. E a gente sempre comenta, tem entrevistas assim, tem desde advogadas, juízas, cientistas, políticas, tradutoras, escritoras, até física nuclear. Então, é interessantíssimo e foi um ambiente, porque muita gente gosta de ler, mas às vezes algumas pessoas próximas a mim dizem, mas meu marido brinca comigo e diz assim, você pula a página, né? Eu falo, não pulo não, eu gosto mesmo, e é que eu leio em tudo quanto é lugar, na fila, né? Numa pausinha. E aí encontrar gente que é tão ou mais aficionada do que eu, é maravilhoso. Então, é uma troca incrível. A gente se fala muito por mensagem, mas a gente tem um encontro presencial ou virtual uma vez por mês com um livro que a gente elege, mas fora os outros que a gente vai trocando, e a riqueza das conversas. Estou interessado no Vietnã. Ele tem alguma, assim, por indicação de amigos, assim, a gente consegue colocar, mas é um grupo maravilhoso e as trocas são tão ricas, e eu acho que isso gera também, e também com a influência da profissão, né? Uma empatia, porque são pontos de vista e no ambiente. Acho que nesses tempos que a gente está vivendo agora, um ambiente de tanto respeito, pessoas com posições diferentes, a gente criou, tem regras, alguns limites, não se fala de política, não se fala de religião, não se fala de alguns temas. Então, o foco é a literatura e a discussão. Com perspectiva diferente. Isso é incrível, porque não é uma discussão de enfim, técnica, é uma discussão mesmo de vida, de trazer aquelas personagens para a nossa vida, e para a nossa experiência, e com isso então... E isso é um exercício, né, de inteligência emocional
Também. Sim, e já faz networking. Exato, sem dúvida. De um clube do livro que faz parte de uma organização também feminina, só mulheres, que chama-se Elas Pedem Vista, de Brasil. Sei, muito. Então, tem atuação com Amigos Curi, enfim, mas também tem o Clube do Livro, né? Então, leituras organizadas, mas sempre distância, sinto falta do encontro presencial. É incrível, incrível. E as coisas que surgem, né? Às vezes você está lendo um livro, você tem uma perspectiva, a pessoa fala uma coisa e você cria ali. E uma outra coisa que eu ouvi de lá, que eu acho que é uma lição para a vida também, é a ideia de você ler um livro em conjunto que eventualmente você jamais leria. Mas ele vai ser escolhido, que você não seria sua escolha. se interessou e quanto isso acaba trazendo experiências diferentes, que a gente tem para aquilo que está na nossa zona de conforto, naquilo com que a gente se identifica mais. Sair disso é de uma riqueza incrível. E incrível que todas as experiências compartilhadas aqui envolvem sair da zona de conforto, né? Então, todas. Com isso, e fazer um rally, pelo amor de Deus, eu nem imaginei nessa situação, né? E é um livro que jamais leria com opiniões ou posições com as quais você não concorda e ter que ouvir o outro defendendo, tá bom, eu vou aceitar isso, porque tá tudo bem. Acho que isso é fundamental, né? Para a formação dos nossos alunos. E eu esqueci de falar do meu último hobby, que eu aprendi com o meu sobrinho neto de 2 anos e meio. É jogar um joguinho no celular, que é absurdo falar isso, mas é verdade. Final dos tempos. E ele jogar melhor do que eu, e ele me propõe também a jogar e fazer isso um hobby para ver se eu consigo vencer uma criança de 2 anos e meio, o que dirá do irmão que tem 5 anos. Então, é outra diversão também. Sim, a tecnologia entrando, né, muito forte nessa geração, a gente se adapta também. É verdade. Também. A conversa aqui está maravilhosa e nós temos mais 2 convidadas também para compartilhar seus hobbies, suas perspectivas, suas carreiras. Então, eu vou pedir só para esse lado da mesa fazer um rodízio, pode ser, a gente continua aqui. Tá bom. E eu agradeço muito. Nós que agradecemos. Obrigada a vocês. Viu? Ótimo. E realmente poder falar com os alunos e dizer que estou à disposição, me procura no LinkedIn, que qualquer coisa que você conversar, Isabel Franco está lá, porque realmente eu dou muito aula também, eu adoro conversar com os alunos e trocar as ideias com eles vêm contar as coisas, a gente aprende demais com eles. Com certeza, é sempre uma troca. Obrigada por Imagina, Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Por favor. Então, olá, obrigada por estarem conosco, também aqui no Mackenzie, para conversar sobre carreira, sobre a profissional que está por detrás dessa carreira, a pessoa que está por detrás dessa carreira, e também vamos manter o tom de informalidade, continuando, né? Então, Bárbara, obrigada por estar conosco, e Renata, certo? Bianca, prazer. Prazer, obrigada. Qual hobby trouxe vocês até aqui? Então, falamos da leitura nessa formação multidisciplinar, da formação de grupos de networking para impulsionar protagonismo feminino, atletismo, o rally. Imaginei o rally chegando nessa conversa, né? Tá, o que vocês diriam? Bom, do meu lado, acho que eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar porque queria viajar. Acho que todo o meu foco naquele momento era ter o meu dinheiro para eu poder viajar para onde eu quisesse viajar, para onde... Eu sempre fui uma pessoa com uma energia vital muito grande, e que me conecto muito com a natureza. E para mim, até hoje, a natureza é um lugar em que eu busco energia, busco me tranquilizar, busco ter por perto as pessoas que eu amo, minha família, os meus amigos. Então, desde fazer um trekking na Patagônia, ir para Galápagos, conhecer grandes cidades, entender a história, a cultura de cada lugar, natureza, praia, montanha, trilha, isso é algo que sempre me recarrega muito, sabe? Então, trabalhar para viajar. E qual foi a sua primeira viagem, assim, lembrando, com dinheiro juntado do trabalho? A primeira viagem com dinheiro juntado do trabalho foi, inclusive, com a minha chefe na época direta, era uma advogada júnior, eu era super estagiária. A gente foi fazer um trekking na Patagônia, no Torres del Paine, no Chile,
uma chilena, Pegando dica aqui. Eu fiz em janeiro, essa maravilhosa. maravilhosa. Fiz com a Mônica, que até hoje é uma amiga e cliente até hoje também, né? Trabalha em banco. Comecei a minha carreira em banco, então não foi um começo óbvio para quem hoje está no escritório de advocacia. Mas logo vi que isso era viagem e natureza para mim era um caminho que ia necessariamente percorrer a minha trajetória em paralelo à minha carreira profissional e como uma forma também de eu me recarregar de energia e conexão, enfim. E hoje, né, a gente acaba fazendo isso dentro do tempo que eu tenho, com filhos, família, né, de uma outra forma, até porque, né, as crianças são pequenas, mas trazendo eles também para esse universo, então a gente realmente se dedica a fazer com que eles possam conhecer com a gente também, né, as cidades, o mundo, entender as diferenças e ter esse olhar de cultura e diversidade, de background, dentro do crescimento deles, já como um elemento importante da formação deles, né? E aí hoje, né, depois a gente vai falar um pouco de um projeto que a gente toca junto, né, Bá? Que eu quero saber muito desse projeto. Então, podemos ir pro projeto ou primeiro o seu hobby? Ou o hobby é o projeto? Fica à vontade. Não, o hobby não é o projeto, então acho que eu falo muito rapidamente do hobby, acho que a gente fala do projeto, que acho que é diferente, eu acho que eu me conecto com alguns, eu também sou uma leitora, assim, fanática. Até eu tive uma história curiosa ouvindo você, porque eu li muito na minha vida até ter filhos, e aí quando entra o filho e o trabalho, e eu dava aula, e 1 milhão de coisas, eu parei de ler, e a minha retomada muito forte para a leitura de novo foi por conta de um grupo de leitura, que é um grupo, curiosamente, eu digo que isso é um privilégio, meu grupo de melhores amigas, de 10 amigas, todas são leitoras, e nosso grupo de amigas chama Grupo de Leitura. A gente, inclusive, aí conectando um pouquinho com o direito, a gente agora está fazendo normalmente a gente faz um livro por mês e troca outras experiências e tal, e agora a gente está fazendo uma leitura mais guiada de Irmãos Karamazov, mas não por conta desse livro, mas eu acho que no direito, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li quando eu entrei na faculdade foi Crime e Castigo. E acho que é um livro que os estudantes de direito deveriam ler. É uma literatura, romance, E da minha ficção. experiência, assim, é um livro que numa leitura solitária, né, sem ter um grupo para compartilhar, é É penoso. um livro penoso e acho que eu não fiz com uma leitura guiada na época, mas acho que fica aqui a dica, né, dentro da nossa conversa. E aí, conectando com a história do hobby, acho que ao longo da vida eu tive alguns, eu pelejei também, como a Vilma estava falando, dos 10 aos 15 anos, era um pedaço importante da minha vida, já optimista, depois eu sempre dancei, mas eu só para fechar, eu acho que essa ideia do hobby, eu vi uma coisa da minha filha de 9 anos, a gente aprende muito, né? Viagem é um elemento super importante da minha família, algumas das que você mencionou, a gente fez também, e tudo isso no meio da correria da nossa vida, né? Mas aí minha filha me pediu para... Eu falei assim, mãe, eu queria que você fizesse aula de canto. Eu falei, Joana, eu não canto nem parabéns a você. Eu não sei cantar nada. Ela falou, mãe, a gente precisa ser profissional em todas as coisas. A gente não precisa ser profissional em tudo. A gente pode ter um hobby. Você pode fazer aula para se divertir e para cantar. E aí, do alto da sabedoria da minha filha de 9 anos, eu comecei há 2 anos a fazer aula de canto e virou um pedaço super importante da minha semana, do meu momento, virou um hobby. Agora eu entendi até muito bem, quer dizer, a leitura é isso também, a leitura é meu momento lá, né, mas que virou esse espaço, é interessante. Agora eu fiquei curiosa, por que ela achava que você precisava? Não, ela faz aula de canto, ela faz aula de canto, de teatro, de bateria, ela é super junto. das artes. Ela falou, mãe, canta comigo. E eu nunca estava, de novo, nem assim para acompanhá-la. Aliás, acho que foi até uma vez que ela estava estudando para uma audição de teatro, ela tinha que treinar. Ela falou, mãe, faz você uma voz, eu faço a outra. Eu falei, Joana, eu não consigo nem fazer essa voz. Ela falou, você devia fazer aula de canto. E eu falei, não, eu não sei cantar. E a gente se exige muito, a gente se cobra, a gente acha que só vai cantar se for para cantar super bem. E eu descobri que não, que eu posso cantar eu com a minha professora e no banheiro. Assim, ninguém vai me ouvir cantar publicamente, tenho zero intenção de me apresentar publicamente, de fazer um show. E mesmo que te ouça, tá tudo bem cantar mais ou menos, né? Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Tá tudo bem. E aí, acho que então eu vou pegar o gancho para falar do projeto rapidamente. Por quê? Porque eu me lembro que, bom, a gente criou há 2 anos, né, um grupo entre os vários escritórios, o Machado Mery também tá, uma aliança jurídica pela equidade de gênero. E o objetivo ali é, se por um lado, de fato, muitos dos percalços, das dificuldades que a Isabel comentou, a Vilma comentou,
existiam quando a gente começou na carreira sendo mulher, o que a gente percebe é que a gente avançou muito, mas ainda tem um teto de vidro gigantesco, você ainda tem muitos vieses inconscientes que dificultam o desenvolvimento. As mulheres, hoje em dia você já tem um número igual ou maior até de mulheres na parte, né, mais baixa da carreira e também nas faculdades de direito, mas isso não se reflete na medida em que você sobe, e aí a gente criou esse grupo de sócias de escritório para trocar experiências, para pensar em metas, para trocar ideias, para criar networking, que é um ponto super importante, né? Isso são parênteses, eu acredito demais que a gente tem que ter a nossa forma de fazer networking. A gente não pode achar, que eu ouvi muito no começo da minha carreira, para a mulher é muito difícil fazer networking, porque a gente não joga golfe, porque a gente não fuma charuto, porque a gente não quer ir à noite no happy hour em vez de ficar com os filhos. E eu acho que tem 1000 outras formas de fazer networking, e o nosso grupo ficou muito claro. E aí eu vou passar para a Rê, mas lembrei disso falando da aula de canto, porque eu acho que a gente criou uma coisa tão bacana naquele grupo, de realmente de se abrir, de se conectar, de poder abrir as vulnerabilidades. Porque é isso, né? A gente é visto muito com aquela imagem da advogada que, aspas, chegou lá, né? E aí nesse grupo a gente pode abrir. Eu lembro que a primeira vez que eu contei da minha aula de canto foi numa conversa que a gente teve no final do ano passado. E aí eu só voltei à história do canto, porque para mim só falar disso já é assim uma coisa que não é simples. Eu lembro que não é simples nessa linha de falar, eu tenho vergonha e tal. Sim, sim. E aquele grupo, bem no começo, já trouxe isso, porque eu acho que a gente conseguiu criar um pouco dessa relação que vai além do profissional e que ajuda a gente a se fortalecer, né? É uma conexão incrível, guiada por um propósito que é necessário, né? Que é, de fato, trazer essa equidade de gênero dentro dos escritórios. E aí, hoje, ainda é um espaço de escritórios que são full service, muito do modelo de negócio que a gente ainda mantém, mas, óbvio, pensando em lá na frente abrir para um universo maior, mas é um lugar em que você consegue olhar que os seus desafios não são só seus, e que as dificuldades e as vitórias, elas são compartilhadas por outras advogadas que, apesar de terem tido uma trajetória que não foi a sua, passou pelos mesmos elementos, e de alguma forma é muito acolhedor você olhar e falar, nossa, você também? Nossa, comigo também foi assim. E aí, desse universo das sócias que participam da aliança, a gente de fato criou uma conexão, uma amizade, um carinho muito grande uma pelas outras, e uma conexão de apoio e de fato, hoje já, né, de amizade e hobby, a gente curte os nossos encontros e celebra toda vez que a gente consegue estar junto, uma vez por mês, enfim. Foi espaço de fortalecimento para a carreira feminina. Muito. Excelente. E com a ideia de isso sair para fora realmente da aliança, como a Rê falou, né? A gente está trabalhando em alguns pilares, metas, objetivos, coisas que a gente nunca tinha parado para pensar. E a ideia é que depois isso possa ser realmente compartilhado com outros escritórios, com outras experiências. E a Aliança Jurídica pela Equidade de Gênero, ela segue um pouco um modelo de uma outra aliança que tinha sido feita antes e que existe também, que é a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que também partiu da identificação da dificuldade que a gente tinha de ter profissionais negros nos escritórios de advocacia. E acho que também com outro propósito também tem chegado ali a resultados bem importantes. Então acho que realmente a gente se junta, né, com quem está próximo para fazer a diferença. Acho que um ponto aí de reflexão é se não haver um espaço de diálogo também com a universidade, né? E Sim. talvez conversar. E estamos Com certeza. Sim. Em algum momento a gente conversou sobre isso, né? Para a gente abrir esse diálogo que é tão importante, fundamental. Até porque a gente sabe que a questão de gênero nas universidades também é uma questão, né? A gente não é só... O seu comentário, né? Olhando o alunado, tem muitas mulheres e essa questão vai aparecendo também, né? Acho que na sociedade como um todo o teto de vidro é muito, muito evidente, muito claro. Eu agradeço muito o bate-papo e agora a gente agradece o evento, né? E acho que é importante encerrarmos, mas eu agradeço o compartilhamento, compartilhar também a questão, né, não tão tranquila. Obrigada, Bianca. Obrigada. Foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau.